Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação do Caráter do Padre Gillett. Agora estamos iniciando a terceira parte do livro que tem como título A Ação e o Caráter. Essa terceira e última parte do livro vai tratar sobre aspectos práticos da educação do caráter. Aquilo que nós temos que fazer em relação ao hábito, em relação a tudo aquilo da vida intelectual, na vida prática propriamente, né? na ação. Então ele começa nesse capítulo primeiro falando sobre o hábito, né? Então capítulo primeiro, o hábito. Inicialmente é importante ressaltar que a educação do caráter ela é um trabalho feito ao longo de toda a sua vida. Ela não é algo que é feito e que você simplesmente encerra em um determinado momento e pronto, estou educado de forma clara e evidente e de forma permanente. A educação do caráter é algo que vai sendo moldado ao longo da sua vida, né, e, portanto, vai exigir bastante esforço e perseverança nisso. Né? Então, é um caminho a ser seguido, né, de um longo percurso que exige muito fôlego e muita persistência. E ele ressalta, né, que o ideal da vida ele deve ser utilizado em realidade e com persistência. Então, esses dois aspectos. Buscar analisar a realidade, verificar as coisas como elas são e persistir com isso. Né? E como então conseguir essa educação do caráter com o passar do tempo como ele propõe? Ele coloca que o meio para se atingir essa educação do caráter é justamente pela ação, pela prática, né? E ele coloca que existem dois tipos de ação que podem ser feitas pelo ser humano. Primeiro, a ação natural, que visa formar aqui os hábitos morais, né? Ou seja, tornar as tarefas acabam se tornando agradáveis com o passar do tempo através desses hábitos morais, né? E tem o hábito de ação sobrenatural, né? Então, ação natural e ação sobrenatural. A ação sobrenatural é a prática religiosa, né, que acabam elevando o espírito humano, né, elevando a sua alma em uma esfera no âmbito sobrenatural. Então, em se tratando aqui da educação do caráter, ele ressalta quanto à ação natural, quanto a esses hábitos morais. Então, o que são esses hábitos morais que vão trazer aí a possibilidade da educação do caráter? E que ele começa no primeiro tópico falando sobre a natureza do hábito, e aqui para explicar o que é esse hábito moral que vai proporcionar justamente a educação do caráter. O hábito ele é uma tendência adquirida pela repetição de certos atos a reproduzir, no caso aqui, outros análogos, né? E com facilidade e prazer. Ou seja, o hábito é quando você repete alguma coisa de forma constante, certos atos, né? E essa repetição vai acabar te proporcionando aí um determinado prazer, uma certa constância com isso, né? E uma facilidade em realizar aquilo. Então, o hábito moral é, na verdade, então, o hábito, essa repetição constante da relação em se tratando de moral. Né? Então, o hábito moral é a repetição com o passar do tempo das práticas que vão levar a uma boa conduta moral. Né? E qual a razão de ser aí desse hábito moral, do hábito, né? A razão de ser de um hábito é a força do querer. Essa prática, através do ato da vontade, né, de se adquirir a vontade para realizar algo. A educação moral visa, então, educar a sensibilidade, né, que, antes de tudo, é uma questão de exercício da sua sensibilidade, da sua docilidade voluntária, pode-se dizer. Então ele coloca aqui que uma criança ela aprende, né, e se desenvolve naturalmente com o passar do tempo. Não adianta forçar a criança a fazer algo que não está ao alcance psicológico, físico dela. Isso é uma coisa natural, né? Ele coloca: o melhor meio de compreender é fazer, ou seja, através da ação, com o passar do tempo, com as repetições, é que você vai se desenvolvendo, ganhando experiência para compreender aquilo que está sendo realizado. Então, pouco importa que uma criança saber de cor determinado texto, quando na verdade ela não sabe, ela não compreendeu aquilo dentro da prática moral, pode dizer, dentro da prática que exige aí as regras prescritas, né? Então ele coloca, né, não adianta você ensinar uma criança, por exemplo, um catecismo e ela simplesmente decorar, mas não colocar aquilo em prática, porque sim ela não irá compreender. Então ele ressalta essa importância na prática para a educação propriamente, né?
E aqui tem uma frase interessante no livro que eu ressalto, é a seguinte: a ação tem, pois, importância capital na educação, importância superior à de todos os tratados, por mais bem pensados e escritos que sejam. Então veja que para o padre Gillett há uma importância essencial na prática, na ação, mais importante do que o que está prescrito nos livros, né? Porque a prática, sim, ela vai te dar toda a compreensão, te dar toda uma dimensão que normalmente no livro é falho, não é possível de ser apresentado, né? E ele coloca que o hábito é então um trabalho exclusivamente nosso, é um trabalho individual que nós escolhemos. Nós adquirimos esse hábito, né? E possibilitamos aí através das repetições conquistar determinadas coisas que anteriormente nós não tínhamos, né? Como um prazer em determinadas atuações que antigamente não tínhamos, né? Então, adquirindo esse hábito, nós somos os criadores de nós mesmos, nós direcionamos melhor a nossa educação e possibilitamos então nos compreender, nos educar em se tratando do caráter. E aqui no segundo tópico ele trata sobre a moralidade do hábito, né? Ele ressalta, né, que houve filósofos que contestavam a ideia de que os hábitos morais poderiam basicamente ser interessantes. Por quê? Quando se pratica um hábito moral e excessivamente você pratica e se torna um hábito essa moral, na verdade seu esforço passa a ser menos intenso, a sua resistência diminui, porque simplesmente você está atuando de forma natural, com o passar do tempo, de forma habitual, com relação a esses hábitos morais. Então, segundo esses pensadores, a virtude estaria na resistência, em se colocar diante dos desafios e resistir a eles. Portanto, isso seria algo que seria moral propriamente, né, em se tratando. Então, para eles, né, a resistência e a liberdade de se fazer alguma coisa ou não é que seria a virtude. Mas para o padre Gillett, ele diz que na verdade ele não concorda com essa ideia, porque basta entender a realidade humana para perceber que diante de uma luta diária, o ser humano sempre está sujeito a tentações. Então sempre vai existir essa luta interna em relação àquilo que ele deve fazer ou não fazer. Então ele não concorda com essa ideia de que os hábitos morais eles iriam limitar a liberdade do indivíduo para realizar determinadas coisas e que, portanto, isso não seria algo virtuoso. Na verdade, ele coloca que o ser humano está diante sempre de conflitos internos e, por isso, exige-se justamente os hábitos morais para que possa, portanto, manter a ideia da educação do caráter, né? E ainda ele fala sobre a relação entre o hábito e a liberdade, entrando aqui no último tópico desse capítulo, né? Ele coloca que o bom hábito, em vez de diminuir a liberdade, na verdade o bom hábito ele aumenta essa liberdade, porque nós podemos compreender aquilo que nós iremos fazer ou deixar de fazer e, portanto, iremos possibilitar a liberdade propriamente, né? Então o mérito ele se adquire pelo hábito moral, com o hábito moral de realizar determinadas coisas que estejam de acordo com a moral, que vai justamente produzir aí a capacidade de liberdade, portanto uma educação do caráter, né? O hábito ele não diminui a consciência, na verdade ele torna tudo mais claro quando você está diante desse hábito, né? E essa complexidade da vida vai acabar impedindo que os hábitos eles sejam inteiramente mecânicos propriamente, né? Por mais tempo que a pessoa possa ter nessas práticas, esses hábitos morais, por mais tempo que ele passe a se habituar a realizar determinadas situações, mesmo assim haverá tentações, né? Então a educação do caráter é uma obra de toda a vida, né? E vai exigir sempre do ser humano uma vigilância constante, né? E não importa em qual meio você está, quais práticas você tem, isso é algo realmente próprio do ser humano, essa busca pela educação do caráter e diante aí, das várias tentações diárias que ele tem, né? E ainda em outra frase ele diz o seguinte: o hábito moral equivalente à virtude é o mais alto grau do mérito, assim como é também a mais alta liberdade. Então, quando você tem um hábito moral, você consegue perceber suas fraquezas, perceber aquilo que você pode fazer ou não, e com isso você vai ter justamente mais liberdade para realizar
aí, a sua vida propriamente dentro de uma educação do caráter propriamente, né? Então, encerrando esse o capítulo primeiro, né, tratando aí sobre entender o que seria o hábito, essa relação com a liberdade, entender o hábito como algo que é virtuoso, como algo que pode ser utilizado na sua vida e que, portanto, vai te proporcionar, através dessa constância de ações, algo relacionado à educação do caráter. A educação do caráter é um trabalho que você vai ter que realizar ao longo de toda a sua vida, justamente com esses hábitos, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha com seus amigos através das redes sociais. Muito obrigado pela atenção.